Fim de semestre, fim de mês e a gente vem agora com um vídeo cheio de boas novidades. Vou começar falando um pouco da performance dos nossos fundos nesse mês de junho. O Aquário subiu 4,76%, o Scorpio subiu 9,02% e o Agro subiu 5,02%, né? Um mês extremamente positivo, continua o movimento aí de recuperação dos principais índices acionários no Brasil e continua esse movimento de valorização dos ativos de risco, né? Quando a gente olha para a performance das bolsas em geral, também foram bastante positivas, um Ibovespa subindo 9%, um EWZ subindo 12%, isso quer dizer, a bolsa subiu, o dólar caiu. Voltamos ao mantra que sempre falamos, né? Bolsa para cima, dólar para baixo. Aqui um pouquinho da nossa performance no 12 meses, né? Então a gente vê o 12 meses já voltando a ficar verde, isso é muito positivo, pessoal, a gente poder voltar a estar tendo aí boas novidades, tendo boas notícias para os nossos cotistas, é realmente algo que nos motiva bastante, né? O 24 meses ainda um pouquinho poluído com o período ali de queda nas bolsas, principalmente no ano de 2022, e a gente tem aí vislumbrado um cenário muito bom para esse segundo semestre. Pessoal, comentar um pouco dos nossos destaques nesse mês de junho. Não podia ser diferente que os nossos destaques aí vêm do Banco Pan durante semanas, página principal aqui dos destaques, banco que tem se valorizado, tem conseguido entregar bastante retorno para o seu cotista. BTG Pactual, também uma grande empresa, também se valorizando bastante nesse mês. E a Ânima Educação, né, uma empresa de educação, um setor que sofreu muito com essas taxas de juros mais altas, indicando aí que o novo ciclo aí de corte deve favorecer os small caps. Vamos ficar de olho nas small caps, que são elas aí que têm um potencial de retomada alto quando você está falando de corte de taxa de juros. Do lado negativo, tivemos aqui a Lojas Renner, que sofreu demais com a notícia da Shein vindo para o Brasil. A Vale, que tem sofrido bastante com a falta de estímulos da economia chinesa, né? Muitas pessoas imaginavam que os chineses estariam aí injetando dinheiro, bastante dinheiro na economia, e não é bem o que tem acontecido, né? E a Vamos, que teve uma oferta e por isso acabou sofrendo bastante esse mês. Quando a gente fala de exterior, né, então a gente também está olhando aí para Nubank, uma empresa de crescimento, Tesla, e ela, a John Deere, que é uma das nossas principais posições no agro e também no aquário, né? Então uma empresa maravilhosa aí quando a gente está falando de equipamentos agrícolas. E do lado negativo, eu acho que um pouquinho em linha com Vale, né? Então duas empresas chinesas, né? A PDD Holdings e a Alibaba, que são empresas aí de tecnologia e de crescimento na China e que estão sofrendo também com essa falta de estímulos ou estímulos menores que o mercado estava esperando por parte do governo, né? E a Alphabet, a dona do Google, também sofrendo um pouquinho esse mês. O que guiou o macro esse mês, né? Então, o que a gente tem falado aqui semana após semana e que tem tomado conta dos noticiários é a questão da inflação e é a questão das taxas de juros, né? Nesse mês de junho a gente teve FONC, a gente teve Copom e ambos mantiveram as taxas, com o FONC aí ainda tentando fazer que você tenha uma política um pouco mais apertada, né? Então podendo subir mais 2 vezes, eles sinalizaram. Já o Copom dando uma abertura para que em agosto nós tenhamos um corte nas taxas de juros do Brasil. A inflação no Brasil tem sido aí um destaque, né? A gente viu um IGPM no 12 meses negativo, aí, IGPM na mínima histórica de valorização no mês de junho também. É para a gente ficar esperto porque a inflação no Brasil está cedendo e cada vez que cede mais, a gente pode estar mais próximo aí de um corte nas taxas de juros. Bom, trouxe aqui para vocês um gráfico que eu gosto bastante, que é o gráfico da curva de juros, e ele simboliza bastante esse movimento que nós estamos vendo na Bolsa, né? Então, se vocês olharem atentamente aí para o que a gente tinha em maio, que é a primeira curva pontilhada cinza ali em cima, depois o que a gente tinha na metade de junho e o que a gente tem hoje no final do mês, né? Então, você está vendo aí que houve um fechamento forte dessa curva, o que deu uma valorização boa das NTN-Bs, principalmente as Bs mais longas, né? Que são as Bs
que tem uma duration maior e que possibilitou uma boa performance dos nossos fundos e também para a gente conseguir capturar o valor nesse movimento. O movimento de fechamento da curva está sendo bastante expressivo. Isso quer dizer o quê? O mercado considera um corte de juros no curto prazo. Vamos ficar de olho porque os juros do mercado está falando para a gente que alguma coisa vai acontecer. Então a gente tem que ficar de olho principalmente nas empresas menores que têm um potencial maior de valorização. Bom, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Fica meu convite aí para conhecerem o nosso trabalho, conhecerem nossos fundos e, se possível, fazer um investimento conosco aqui na Santa Fé.